Será que Deus continua a me perdoar, mesmo eu cometendo pecado? A paz do Senhor Jesus, amados. Para melhor responder essa pergunta, vamos dar uma olhada em duas passagens poderosas nas Escrituras. A primeira é encontrada no livro dos Salmos, e como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Salmo 103, versículo 12. Um dos truques mais eficazes que Satanás faz com os cristãos é nos convencer de que nossos pecados não são realmente perdoados. Apesar da promessa da palavra de Deus, se já realmente recebemos a Jesus como Salvador através da fé e ainda temos essa dúvida desconfortável de se existe ou não o verdadeiro perdão, podemos estar sob o ataque demoníaco. Os demônios odeiam quando as pessoas são libertas do seu controle. Por isso tentam plantar sementes de dúvidas em nossas mentes sobre a realidade da nossa salvação. Em seu vasto arsenal de truques, um dos seus maiores instrumentos de Satanás é constantemente lembrar-nos de nossas transgressões passadas, as quais ele usa para provar que Deus não poderia nos perdoar ou restaurar a nossa vida. Os ataques do diabo nos apresentam um verdadeiro desafio para que possamos simplesmente descansar nas promessas de Deus e confiar em seu amor. Entretanto, este salmo nos diz que Deus não só perdoa os nossos pecados, mas também os elimina completamente de sua presença. Isso é uma coisa profunda. Sem dúvida, este é um conceito difícil para entendermos, o que explica por que é tão fácil que nos preocupemos com o perdão ao invés de apenas aceitá-lo. A solução encontra-se em simplesmente abrir mão de nossas dúvidas e nossos sentimentos de culpa e descansar em sua promessa de perdão. Uma outra passagem é em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que promessa incrível, não é verdade? Deus perdoa os seus filhos quando pecam, e se eles se aproximarem dele em uma atitude de arrependimento e pedirem para ser perdoados, a graça de Deus é tão grande que pode purificar o pecador do seu pecado, para que possa se tornar um filho de Deus, e correspondentemente é tão grande que mesmo quando tropeçamos, ainda podemos ser perdoados. Em Mateus 18, versículo do 21 ao 22, lemos: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro provavelmente achou que estava sendo generoso, ao invés de pagar uma pessoa que havia pecado contra ele com retribuição igual. Pedro sugeriu dar ao próximo espaço de, digamos, até 7 vezes. Pela 8ª vez o perdão e graça acabariam. Entretanto, Cristo desafiou a sugestão de Pedro, ao invés que o perdão é infinito para aqueles que estão realmente buscando-lo. Isso só é possível por causa da graça infinita de Deus, possível apenas através do sangue derramado de Cristo na cruz. Por causa do poder perdoador de Cristo, podemos sempre ser purificados. Depois de pecarmos, se humilhadamente e sinceramente pedirmos o perdão sincero a Cristo.
Ao mesmo tempo, devemos destacar que não é bíblico que uma pessoa salva continue a pecar de forma habitual e contínua em seu estilo de vida. 1 João 3, versículo 8 ao 9. É por isso que Paulo nos admoesta: examinai-se para que veja vocês então na fé, provem-se a si mesmos. Não perceba que Cristo Jesus está em você, a não ser que tenha sido reprovado. Em 2 Coríntios 13, versículo 5, como cristão tropeçamos, mas não devemos ter um estilo de vida caracterizado pelo pecado contínuo e sem arrependimento. Todos nós temos fraquezas e podemos cair em pecado, mesmo sem querer. Até mesmo o apóstolo Paulo fazia o que não queria fazer, na verdade, por causa do pecado, trabalhando em seu corpo. Em Romanos 7, versículo 15, como Paulo, a resposta do crente é odiar o pecado, arrepender-se dele e pedir pela graça divina para superá-lo. Romanos 7, versículo 24 ao 25. Embora não precisamos cair por causa da graça suficiente de Deus, às vezes caímos porque confiamos na nossa força insuficiente, quando a nossa fé se enfraquece e negamos a nosso Senhor em palavra ou ação, como Pedro fez. Mesmo assim, ainda há uma chance de arrependimento e perdão dos nossos pecados. Um outro truque de Satanás é nos levar a pensar que não há esperança, que não há possibilidade de sermos perdoados, curados e restaurados. Ele tentará nos fazer sentir preso à culpa, de modo que não mais nos sintamos dignos do perdão de Deus. Mas esse não é a vontade de Deus, e sim do inimigo, em nos causar dano e mal. E desde quando somos dignos da graça de Deus? Deus nos amou, perdoou e escolheu para estarmos em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios 1, versículo 4 ao 6. Não por causa de algo que fizemos, mas a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Efésios 1, versículo 12. Não é possível ir a qualquer lugar onde a graça de Deus não possa alcançar, e não podemos afundar tanto que Deus não pode mais nos libertar. Sua graça é maior do que os nossos pecados. Quer estejamos apenas começando a nos desviar do caminho, ou se já estivemos nos afundando e afogando em nossos pecados, a graça está disponível para mim e para você. A graça é um dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. Quando pecamos, o Espírito Santo nos convencerá do pecado, de tal forma que uma tristeza piedosa resultará. 2 Coríntios 7, 10 a 11. Ele não condenará as nossas almas como se não mais houvesse esperança, pois não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. A convicção do Espírito dentro de nós é um movimento de amor e graça. A graça não é uma desculpa para o pecado. Romanos 6, versículo 1 e 2. E que ninguém se atreva a dela se abusar, e que significa que o pecado deve ser chamado de pecado e não pode ser tratado como se fosse inofensivo. Crentes que não se arrependem precisam ser confrontados com amor e guiados para a liberdade, e os incrédulos precisam ser informados de que precisam se arrepender. No entanto, vamos também enfatizar o remédio, pois temos recebido graça sobre graça. João 1,16. E pela graça que vivemos, somos salvos, temos sido santificados e como seremos protegidos e glorificados. Vamos receber a graça quando pecamos por meio do arrependimento e da confissão do nosso pecado a Deus. Por que viver uma vida suja quando Cristo oferece, tornando-nos limpo, perfeito e justo aos olhos de Deus? Quando escolhemos pecar, fazemos a vontade do inimigo de Deus, que é Satanás. Quando rejeitamos o pecado, negamos nossas vontades. Confessamos que somos filhos e herdeiros de Deus. Irmãos,
O Espírito Santo está em nós e nos ajuda a vencer. Basta você clamar e pedir a Ele ajuda. Esse foi mais um vídeo. Meu nome é Miura Hayashi. Caso tenha gostado, não esqueça de curtir nossos vídeos. Compartilhe e se inscreva em nosso canal. E ajude a divulgar o Santo Evangelho. Até a próxima.